O Kovac disse sim, Sormani, que para a Europa e, consequentemente, a Alemanha não é tão importante, tá? Pior do que europeu metido é brasileiro puxa-saco e dá risada. Eu não sei se ele está me criticando ou não, mas é uma visão dele, eu discordo, ele tem o direito de dar a opinião dele. Eu não sou puxa-saco de time nenhum, entendeu? E de ninguém. Eu acho que tem muito brasileiro que é puxa-saco de europeu, especialmente quando o assunto é futebol. E se tem uma coisa que esse país pode e deve se orgulhar em relação ao resto do mundo, é em relação ao seu futebol. É em relação ao seu futebol. Porque, de fato, nós somos os maiorais quando o assunto é futebol. Estamos por baixo hoje? Sim, estamos. O Brasil é o melhor hoje? Não, não é. Mas ninguém ganhou 5 Copas do Mundo como a gente ganhou até agora. E mais, depois que os nossos jogadores passaram a jogar e a viver e a respirar o ar do futebol europeu, o nosso futebol de seleção caiu. O nosso futebol caiu. Porque o nosso jogador foi europeizado, consequentemente perdeu todo o seu instinto, a sua maneira de ver e de jogar futebol, e a nossa seleção sentiu esse impacto muito grande. Enquanto os nossos jogadores estavam aqui e aqui ficavam, o Brasil ganhava de todo mundo. Os nossos times iam para a Europa, especialmente o Santos, que é o meu time, e calava a boca de todo mundo. Hoje, infelizmente, o dinheiro leva os nossos jogadores para lá e, consequentemente, o nosso futebol decai, porque o nível aqui é inferior e os nossos bons jogadores vão para lá, desaprendem, porque eles passam a jogar um futebol europeu, que é um futebol chato, de toque e correria. Então, Diego, ele falou, então tá dito, é uma desculpa, né? Como é que é a história da Fontaine, das uvas, né? Que acho que é o Lobo que não conseguia pegar a uva, né? Aí ele falava assim, mas não tem importância, as uvas estão verdes, ele não conseguiu pegar. Entendeu? Se ele tivesse conseguido pegar a uva, ele teria sorvido a uva, teria comido, se deliciado com a uva. Como ele não conseguiu, as uvas estavam verdes. Deixa pra lá, é uma fábula do La Fontaine. Quer dizer, quando você não consegue algo que você tanto deseja, você desdém do que você estava querendo. Ou seja, ao ser derrotado, ao ser confrontado e diminuído dentro do campo de jogo pelos brasileiros, esse cara vem com essa desculpa de que o Mundial não interessa. Vai, rapaz. Tem outro aí dele aí? Não, Sormani, o puxa-saco é o brasileiro que acha que só o europeu presta. Ah, bom. Esse é que não suportamos. Concordo 100% com o senhor Armani. Legal, Diego. Beleza, pensamos igual. Exatamente. Hoje em dia tem esse pessoal que é tarado por um futebol chato e enfadonho, que é o futebol europeu, gente. O futebol europeu é chato, é enfadonho. Não tem drible, só tem toque e correria. Não passa disso. Concorda, Quesada? Ainda não? Então vai lá, vamos lá no canal do Renato Português. O que 2 empates contra times de férias não faz, hein? KKKK. Pois é, Renato. Os times não estão em férias. Eles não entraram em férias ainda. Entendeu? A gente poderia falar a mesma coisa do Mundial da FIFA do ano passado. E outra coisa, hein? Você deve ser português ou descendente de português. Os times de Portugal, os times portugueses, não confrontam com o time brasileiro de primeira linha de jeito nenhum. Sporting, Porto e Benfica não amarram a chuteira dos melhores times brasileiros. Você queira ou não, o campeonato português é um campeonato de quinta categoria. De quinta categoria, se confrontado com o campeonato brasileiro. Tá bom? Então, se você acha isso, eu respeito sua opinião, mas eu tenho aqui todo o direito de dar a minha opinião também. Se você não é português ou é brasileiro e lambe o campeonato português, parabéns. O problema é seu, não é meu. Eu vejo de maneira diferente. Eu prefiro assistir jogos do Campeonato Brasileiro do que assistir jogos da Premier League. É a minha opinião. Sormani, eu fiquei de ponta cabeça, cara. Eu fiquei de ponta cabeça, não sei o que aconteceu. Eu vi. Eu fiquei maluco, cara. Eu tô doidão. Você tomou todas ontem, hein, Quesada? Antes tivesse tomado. Eu vou te falar, rapaz, me deu uma dor de barriga ontem que você não imagina, cara. Eu fui comendo um tacos aqui. Olha, o católico palestrino, que obviamente deve ser torcedor do Palmeiras, tá mandando um superchat também. Esse eu quero que você fale. Esse Mundial, Quesada, provou que a seleção brasileira não pode ser composta de jogador que joga na Ponte Preta da Inglaterra, só porque é Premier League. Olha, o pessoal da Ponte Preta não merece isso, mas, enfim, tem uma explicação aí, né? Os times que não são tão pomposos assim da Inglaterra que ficam emprestando jogadores à nossa seleção. Já a Isa vai estar com a gente. Eu queria só saber do Fagá, do Celu, do Piero, se dá tempo a gente colocar o Xabi Alonso
falando dos times brasileiros, técnico do Real Madrid, né, o espanhol técnico do Real Madrid, e o Bernardo Silva, português, que joga no City. Para a gente fechar, arrematar esse assunto, porque aqui são dois brasileiros falando do futebol brasileiro em relação aos europeus. Vamos ouvir os europeus falando do futebol brasileiro em relação à visão deles, né? Como o eurocentrismo observa o entorno, a periferia, aquilo que eles entendem como periferia do futebol. Vamos lá, na tela. Primeiro, Xabi Alonso, e depois, na sequência, o Bernardo Silva, jogador do City. Vamos lá. Sí, sí que me ha gustado. Los equipos brasileños no me han sorprendido, pero la verdad es que han dado muy buen nivel, tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense. La verdad es que han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles, con un gran nivel, siempre lo han tenido, siempre que van a competiciones mundiales lo demuestran, y para todos es algo nuevo, ¿no? Porque tienes el Mundial de Selecciones, que eso ya es muy grande, pero podemos hacer grande también esta competición, ¿no? Porque estamos juntando clubes de todo el mundo y eso pues une a lo que es el mundo del fútbol, poder tener la oportunidad de jugar mañana contra el equipo de Arabia Saudí, la semana que viene en unos días contra México y luego contra uno de Austria, ¿no? Pero yo creo que es una competición que tiene muchos alicientes, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho a nosotros en Europa, en lo que pasa en Europa, y nos creemos que no hay nada más, y estamos muy equivocados, ¿no? Fuera de lo que es Europa hay muy buenos equipos, y esto nos da la oportunidad para ver dónde estamos. Você conhece algum dos clubes brasileiros que estão nessa competição? Todos. E se conhecer, tem algum que você acha que é mais preparado? Bem, por acaso tivemos essa conversa hoje quando estávamos a almoçar, a comer, estávamos a ter essa conversa. As equipas brasileiras, o jogador brasileiro é sempre muito forte tecnicamente, é sempre difícil jogar contra as equipas brasileiras. Eu acho que talvez nós tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense no Mundial de Clubes há, se não me engano, há 2 anos e ficámos impressionados pela forma como eles jogavam, pelo difícil que era roubar a bola àquela equipa do Fluminense. Eu acho que nos últimos anos do futebol brasileiro o Palmeiras tem sido sempre uma equipa que tem sido muito competitiva. O Botafogo ganhou a Libertadores o ano passado e este ano talvez o Flamengo esteja um bocadinho por cima, mas são sempre equipas, qualquer uma que pode sempre brigar com qualquer equipa, são sempre equipas muito difíceis de jogar e nós como portugueses também desejamos o melhor às equipas brasileiras, falando o mesmo idioma, desejamos sempre também o melhor. Que legal ouvir essas duas figuras, hein? Você viu que respeito, né? Exato. Que respeito do Bernardo Silva com o futebol brasileiro. E sabe mesmo, o que ele falou é o que a gente comenta aí, né? Tudo bem, você pode discordar ou concordar de alguma coisa, mas o cara tá atento. E o Xabi Alonso falando naquilo que a gente tá dizendo aí, né? Você viu? A gente fica muito aqui na Europa e a gente precisa, traduzindo, né? A gente precisa entender que tem vida inteligente fora aqui da Europa, né? E outra, eles consomem muito o nosso produto, o pé de obra especializado, né, senhor? Mas quantos brasileiros já estiveram na Europa, estão e estarão nos próximos anos jogando nos grandes clubes do futebol da Europa, né? Que visão bacana de duas figuras importantes do futebol. Um dos melhores jogadores portugueses aí da atualidade, o Bernardo Silva, que joga no City do Guardiola, e o Xabi Alonso, que agora tem a missão de comandar esse Boeing aí chamado Real Madrid, senhor.